Olá a todos. Estamos hoje reunidos para refletir sobre o Evangelho do terceiro domingo do Tempo Comum, ano C. No domingo passado, nós refletimos sobre o início do ministério de Jesus, ou melhor, sobre o seu primeiro milagre, o primeiro sinal. São João chama de sinais, né? Quer dizer, os milagres que Jesus faz são sinais com os quais ele quer demonstrar algo, e não simplesmente o milagre em si mesmo, né? Ele poderia fazer muitos milagres, de fato, ao longo da sua infância, juventude, ele podia ter feito muitos milagres, mas ele nunca tinha feito. Jesus, durante 30 anos, não fez milagres. Então, em Caná da Galileia, foi sua mãe, que movida pelo Espírito Santo, lhe disse que fizesse esse primeiro sinal. E então, o Tempo Comum vai tratar da preparação do ministério de Jesus, no qual depois ele quer coroá-lo com a sua paixão, morte e ressurreição. Então, estamos no início, esse é o contexto, né? Início do ministério de Jesus. E o evangelho que nós vamos comentar hoje também trata dos inícios do seu ministério. Então, nós vamos nos servir do evangelho segundo Lucas, no capítulo 4. Na liturgia, nós já partimos desde o capítulo 1, versículo 1, no qual São Lucas faz uma introdução de por que ele escreveu esse evangelho, né? Para que se verifique a solidez dos ensinamentos que você está recebendo, né? Mas, por praticidade, nós vamos começar a ler a partir do capítulo 4, versículos 1 e seguintes, né? Melhor, do capítulo 4, versículos 14 e seguintes, né? No qual Jesus ele inicia o seu ministério público. São Lucas ele tem uma imagem peculiar, porque faz coincidir o início do ministério público justamente em Nazaré, na sua cidade, não sua cidade natal, porque Jesus nasceu em Belém, mas era a cidade onde ele foi criado toda a sua vida, passou a sua infância e a sua juventude, e até recentemente lá morava, porque ele tinha acabado de começar o seu ministério. O que aconteceu? Jesus, ele é o Filho de Deus, ele veio ao mundo para realizar uma missão. Parte dessa missão era ter uma vida normal, uma vida escondida, uma vida no qual ele viveria como qualquer outro ser humano, qualquer outra criança, qualquer outro adolescente, qualquer outro jovem, crescendo, aprendendo, deixando-se moldar pela educação que ele receberia da sua mãe e do seu pai. E depois, quando o Espírito Santo lhe mostrou qual era o momento, ele começa o seu ministério. Aqui vemos que Jesus ele se aproxima da sinagoga e então ele quer começar o seu ministério na sinagoga. Mas é interessante que já aqui no próprio versículo 14, né, diz que Jesus, ele estando na Galileia, pela força do Espírito Santo, a sua fama se espalhou por toda a região circunvizinha. Ele ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos. Então, o fato que nós vamos interpretar hoje, ele não é exatamente o início do seu ministério, porque Jesus ele já tinha feito outras coisas, já tinha feito milagres, talvez curas, pregações em outros lugares. Mas aqui em Nazaré vai ser muito especial, mas nós vamos comentar isso depois nas perguntas. Vamos, pois, proceder para responder as perguntas. A primeira pergunta é: por que Jesus entrou na sinagoga para ler? Bom, acontece que em Israel, nos inícios do povo de Israel, o centro do culto era o templo
do Senhor, que primeiro Deus inspirou a Moisés que construíra uma tenda e lá colocasse a Arca da Aliança. Então todo culto era em torno a, primeiro, essa tenda, depois, quando Salomão construiu o templo, era o templo. Porém, quando o templo foi destruído pelas invasões de Nabucodonosor e o povo foi expulso, ou melhor, foi deportado para a Babilônia, eles já não tinham templo, de fato não tinham nem pátria, porque estavam deportados. Então eles começaram a reunir em grupos. Isso deu origem às sinagogas, que eram edifícios onde se reuniam para ler as Sagradas Escrituras e para orar. Depois que voltaram a Israel, continuaram com esse costume. E o dia santo era o sábado, então os judeus se reuniam nas sinagogas de cada uma das cidades para poder ler a Sagrada Escritura, comentar as Sagradas Escrituras. E sempre alguém era convidado para ler as Sagradas Escrituras e fazer algum comentário. Deveria ser alguém que já conhecesse as Sagradas Escrituras, que tivesse algo que dizer. Não era qualquer um que chegava e dizia qualquer coisa, né? Jesus, ele já tinha uma certa fama, porque tinha feito sinais em outros lugares. Então, quando ele voltou para Nazaré, as pessoas queriam escutá-lo. Então, ele, entrando na sinagoga, pois foi convidado para ler. Mas Jesus, ele não simplesmente entrou por convite. Ele tinha o desejo de entrar. Ele queria entrar, porque ele tinha uma mensagem muito importante para dizer, que ele queria dizer justamente para os seus concidadãos, aqueles que estiveram com ele durante a sua infância, a sua juventude, aqueles que lhe conheceram. Ele queria dar-lhe a oportunidade que eles pudessem receber em primeira pessoa essa mensagem. E não só de ouvir falar, de que Jesus falava também em outros povoados. Então Jesus deveria estar muito emocionado de poder falar para os seus, de poder ler na sinagoga, que era a sinagoga da sua infância, e poder fazer o comentário aí nessa sinagoga. E ele escolheu o profeta Isaías. E então, pois aqui nós já passamos para responder a segunda pergunta, né? Porque diz a profecia que Jesus leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Então a pergunta que nós colocamos é: o que o Senhor queria dizer por meio do profeta Isaías quando disse: o Espírito do Senhor está sobre mim? Primeiro, esclarecer que todas as profecias que qualquer profeta pronuncia nunca é de iniciativa própria. O profeta, ele é um instrumento de Deus. Deus o inspira diretamente. O profeta, ele tem que pronunciar as palavras que Deus diz que ele pronuncia. Quer o profeta esteja entendendo essas palavras, quer ele não entenda. Muitas vezes essas profecias, ou melhor, todas as vezes essas profecias tinham pelo menos dois significados. Um presente para as pessoas que estavam escutando quando a profecia foi dita, e um futuro, que muitas vezes era um significado escondido. Então, o profeta, quando o profeta fala em primeira pessoa, ele não está falando dele, Isaías, ele está falando dele, o Senhor, porque é o Senhor que está falando por boca do profeta. Então, quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, quer dizer, o Espírito de Deus está sobre Deus, está sobre mim. Ou seja, Deus mesmo está falando por inspiração do Espírito. É a Santíssima Trindade que está falando. Então, o Espírito é o Espírito Santo. O Espírito do Senhor é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, é Deus mesmo. Deus se manifesta. E como se manifesta? Dizendo: ele me consagrou pela unção. No Antigo Testamento, as pessoas que eram escolhidas por Deus para uma missão especial eram ungidas. Então, um profeta era enviado para ungir essa pessoa.
Então chegava com uns chifres cheios de óleo e derramava sobre a cabeça dessa pessoa, consagrando-a. Essa missão poderia ser um reinado. Por exemplo, o rei Davi, quando foi consagrado, ele foi ungido. Ou um profeta, ele também era ungido. Ou um patriarca. E a palavra ungido, em hebraico, se diz Messias. Em grego se diz Cristo. Então, o Cristo é um ungido. O Messias é um ungido. Só que era para vir um ungido muito especial, um ungido com U maiúsculo. Então, a profecia continua. Ele me consagrou, esse é ele, né, o Espírito Santo, me consagrou pela unção, o óleo derramado, para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça. Era uma profecia muito específica. Muito específica. Ela não era uma profecia genérica, mas era misteriosa, porque não se sabia como ia se cumprir, quando ia se cumprir e quem era a pessoa, quem era o ungido. Ou seja, aqui está dizendo que o Senhor me ungiu, me consagrou pela unção. Quem é essa pessoa que foi consagrada pela unção? Então aqui nós entramos na nossa terceira pergunta, que diz o seguinte: o que significa que se tenha cumprido a passagem da Escritura que Jesus leu? Porque no final do texto, Jesus, depois de ler essa passagem da Escritura, né, ele enrolou o livro, porque os livros do Antigo Testamento não eram assim, né, encadernados, bonitinhos, né? Eram rolos de pergaminhos. Então, ele enrolou para guardá-lo e disse o seguinte, entregou ao servente, sentou-se, todos na sinagoga olhavam atentos, e ele começou a dizer: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Nossa, que texto, que palavras! Jesus estava pronunciando solenemente que ele era o Messias esperado. Nele se cumpria a profecia do profeta Isaías e de todos os outros profetas que falavam do Messias, do ungido, do Cristo, porque ele era o Cristo esperado. Ele é a pessoa mais desejada por Israel. E finalmente ele chegou. Isso é o que significa que essa profecia se cumpriu. Imaginemos a emoção com que Jesus pronuncia essas palavras aos seus próprios cidadãos, às pessoas que o conheceram, para que eles soubessem, por sua própria boca, quem ele era, qual era a sua missão. Assim, o Evangelho de São Lucas coloca o início do ministério de Jesus, ou seja, da sua vida pública, daquilo que ele vai fazer no exercício do seu ministério. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e permaneça para sempre. Amém. Fenomenal.